menos de 45 dias pela Pontifícia Universidade Católica. E esse é um recorte da minha tese de doutorado. A minha tese, na verdade, é uma meta-análise da análise dos conceitos de área e perímetro. Como nasceu o nosso tema? Gente, eu não vou ler, tá? Eu vou falar. O professor Dario Fiorentini foi à PUC, tem feito algumas visitas, né, nessa nossa relação dentro da educação, e ele trouxe o trabalho dele de muitos anos longínquos dessa universidade, que é a Unicamp, e dali nasceu no nosso grupo esse olhar diferenciado em relação à pesquisa da metodologia do tipo Estado da Arte. Então o tema nasceu assim. Na revisão bibliográfica sobre conceitos de área e perímetro, especificamente, nós identificamos dificuldades na dissociação dos conceitos de área e perímetro, que eu vou estar falando lá na frente, e a importância da realização de uma análise dessa questão. Então, nasceu assim o tema da nossa pesquisa, nosso problema. A problematização geral da pesquisa foi: quais são as convergências e ou divergências das pesquisas acadêmicas no período de 96 até 2017 sobre os processos de ensino de aprendizagem dos objetos matemáticos área e perímetro. Mas por que área e perímetro e por que não área e comprimento, área ou outra grandeza, né? Área e perímetro porque na nossa revisão literária nós notamos que os dois objetos eles se confundem muito e nós vamos ver lá na frente em alguns dos resultados. O nosso aporte teórico, eu já falei, o professor Fiorentini, o professor Lorenzato, né, que eles falam que uma caracterização da meta-análise, que é uma metodologia de pesquisa, é uma quantidade menor de pesquisas, a qual nós fazemos uma análise sem que nós modifiquemos esse resultado, que é diferente da metassíntese e de outras vertentes do estado da arte, né? Então, é um número reduzido de trabalhos. A escolha da metodologia foi decisiva depois que nós realizamos uma seleção final nos estudos e apontamos esse caminho. Porque poderíamos ter realizado uma metassíntese, mas a ideia nossa não era trazer um novo argumento em relação aos resultados, mas sim fazer uma análise da análise do que já foi exposto até o presente momento. Aqui foi dividido em duas partes a pesquisa. A análise documental, que são os autores que pesquisaram o processo de ensino-aprendizagem em relação ao material didático, livros e material didático. Nós selecionamos 3 que são livros didáticos e um que é o programa Proeja, que se eu não me engano Proeja e Projovem, que é o Carvalho, tá? Que é da Universidade de Brasília do Distrito Federal. E eram os 4 que nos chamaram a atenção. E os demais, que é o processo de ensino-aprendizagem de professores que foram investigados, ensino-aprendizagem de aluno, e nós separamos os demais. No total, são 19 pesquisas. Dessas 19, 4 são análise bibliográfica e os demais são ensino-aprendizagem em sala de aula. Aqui, não vai dar tempo, só para falar por curiosidade. Uma das autoras muito citada é a Faco, porque ela fez um dos primeiros trabalhos sobre o conceito de área, uma proposta de ensino-aprendizagem ao segundo, e os demais não é uma cópia, mas eles continuaram a fazer as pesquisas em cima, né, do tema, em cima do objeto área. Perímetro aparece, só que ela aparece assim de uma forma muito tímida. Eu vou estar falando isso no final como resultado. Teixeira, e se eu não me engano é Melo, que fazem o trabalho de mestrado, e a maioria proveniente da Universidade Federal de Pernambuco, que é da escola da professora Baltar. Um único trabalho foi separado, que são múltiplas formações. O que é múltipla formação? É a tese de doutorado da professora Grando, que ela fez a pesquisa do objeto matemático área em 2 situações. O campo do trabalho, que é a alvenaria, funilaria e... São 3 áreas. E a outra área, ensino-aprendizagem em sala de aula. E ela percebeu nessas múltiplas formações que quem trabalha e já executa tem muito mais facilidade de entender, contextualizar e aplicar o conceito. Então, eu trouxe esse trabalho separado na minha pesquisa. Bom, dificuldades. As dificuldades que nós colocamos
tem como base o trabalho de Baltar, que Baltar é uma referência nacional aqui no nosso país. E ela fez o trabalho baseado em Eduard Perry-Glorian e classificamos as nossas dificuldades em comparar, medir e produzir. As dificuldades que nós apontamos no nosso trabalho foi a dificuldade topológica em que conceitos de área e de perímetro correspondem a objetos geométricos diferentes, como, por exemplo, calcular a área de um quadrado e calcular a medida da área do perímetro. São cálculos de medida diferente. Apesar de eles terem a mesma função matemática, a mesma propriedade matemática, elas correspondem a funções diferentes. E a área, ela está sempre associada à superfície. Isso eu trago num pequeno capítulo onde há uma divergência até na literatura entre os livros, entre a didática e a prática e os resultados. Adimensional, quando uma superfície e seu contorno são objetos geométricos de naturezas diferentes, quando a gente trabalha com a ideia das relações nas dimensões. Quando se tem o estudo em 2D, o olhar, a fórmula, a concepção e os conceitos são diferentes quando a figura passa a ser tridimensional. Computacional, quando corresponde à fórmula. O uso da fórmula, gente, é muito forte. O uso da fórmula em todos os resultados é predominante, é sempre fórmula. E sempre a fórmula básica, base vezes altura. Quando você sai das figuras usuais, que são figuras comumente conhecidas, quadrado, né, triângulo, retângulo, o retângulo, os resultados são, assim, bem diferentes, não são os esperados. A variacional, eu deixei em amarelo, por quê? Área e perímetro não variam necessariamente no mesmo sentido. Ou melhor, quando a gente calcula a área com unidade 1 e se dobra essa unidade, né, do segmento de reta do lado, a ideia que o aluno tem, até a concepção que o professor tem nas pesquisas, é de que ela dobra gradualmente e que essa mudança ela é relativamente igual. E isso não acontece. Quando a gente calcula a área de uma unidade específica e dobra essa unidade, nem sempre o perímetro corresponde ao dobro da área. Então isso é um erro conceitual. Esses indicadores são os que eu apontei na minha investigação. Dissociar área de perímetro está ligado ao D1 e ao D2, que é interpretar o conceito. A interpretação do conceito está muito ligada ao erro ou à dificuldade. Eu não vou falar de erro, gente, porque a minha pesquisa não está tratando de erro, está tratando de dificuldade. Quais são as dificuldades que apontamos nas 19 pesquisas? Tá? E uma invariante operatória errônea, é que a área de um polígono é proporcional ao comprimento dos seus lados, que é o que eu falei anteriormente. Eu não sei se vai dar para ver, no meu slide eu tentei deixar mais escuro. Essa é uma atividade do trabalho da pessoa, 2010. Ela traz uma tarefa em que ela solicita que os alunos façam um cálculo aproximado, né, da área e do perímetro das duas figuras. A maioria dos alunos apontaram unidades próximas, mas eles não levaram em consideração a unidade do segmento. Alessandro, qual que é o? Esse daí mesmo. Aqui, ó. É só apontar, né? Esse segmento, por exemplo, é uma unidade. Ou um quadrado, que seria a área, uma outra unidade. Eles não levaram em consideração, eles utilizaram a unidade como se fosse uma régua ou um instrumento de medida. E esse é um erro. É um erro que a gente percebe no transcorrer das nossas caminhadas com a prática docente, né? Outro erro que eu estou apontando, é só alguns, tá? Porque não dá para trazer todos pelo nosso tempo. A dificuldade que o aluno tem, até do professor, de levar em consideração a unidade de medida como uma unidade fracionária. Então, no caso, esse aluno, ele pintou tudo. Na hora que ele foi responder, ele disse assim, eu calculei o pintado e pintei os incompletos. Só que ele não extraiu. É interessante, né? Ele adicionou, mas ele não subtraiu. E aqui ocorre a mesma coisa. Ele pintou, mas ele não retirou. Então, a unidade fracionária, ela praticamente é nula. Eles ignoram a existência. E nesse trabalho, essa pessoa questiona o aluno. E o aluno não soube responder. Por que ele fez isso? Ele falou assim, achei mais fácil. Né? Então, esse é uma dificuldade.
Eu já comentei, os indicadores D7, D8, D10 foram apontados no estudo dela, e o indicador D7 que é compor e decompor figuras, composição e decomposição de figuras. É uma situação que ocorreu e não pode ser superada segundo os resultados da análise dela. Não basta somente você cortar a figura, compor uma outra figura, decompor a figura, para fazer a realização da tarefa do cálculo da medida diária. Às vezes há necessidade de você utilizar outras tarefas que mobilizem esse conhecimento. E ela chama a atenção para o D11, que eu já havia comentado, que é o erro operatório, de entender que uma unidade, quando ela dobra o lado, dobra a área também. Isso não ocorre. Bom, aqui é um outro exemplo. Se pede que o perímetro de x, y, z, que é uma figura, né? Ele fala assim, se as figuras são iguais, em caso afirmativo, justifique sua resposta. Caso contrário, qual figura tem maior perímetro? Aí é uma resposta da invariante operatória D11, do erro. Não desenhei, mas pela lógica, se todos vão ter o dobro de A, B, C e D, significa que todos vão ter o mesmo perímetro. Então, o aluno entende que se dobra o segmento, todo o resto também dobra. Se triplica, todo o resto triplica. Ele não leva em consideração os cálculos. Aí a fórmula, ela é falha, né? Então, a não dissociação entre os objetos é um fator predominante e o ponto de vista variacional. Divergências e convergências, esses são os resultados que eu apontei na minha pesquisa. Divergências, perímetro desaparece. Mesmo as pesquisas que começam a investigar o perímetro como objeto matemático, no transcorrer do trabalho, ele se dissolve. Eu não sei se é a palavra correta. Eu não entendo por quê. Isso é uma questão até, talvez, de investigação. Se dá mais afeto, vamos usar a palavra afeto, para a área, para o objeto área, e o perímetro desaparece. Somente a Ferreira e Mello que trazem com ênfase essa pesquisa. Eu encontrei outras pesquisas, né, um pouco fora da nossa área da educação matemática, mas que utilizam a pesquisa do perímetro em outro âmbito, como, por exemplo, perímetro geográfico, perímetro urbano, mas que não definem o perímetro enquanto objeto matemático em questão. O perímetro tem pouca ênfase, o D1 e D2 não foram apontados em todos os estudos, mas um está ligado ao outro. O que é D1? Erro na análise do conceito de área e o erro na análise do conceito de perímetro. Os dois estão associados. Quando eles estão interligados, aparece um ou outro, a dissociação de um e outro não acontece. Não adianta explicar para o aluno. O perímetro, ele tem um conceito e a área tem outro conceito. Eles continuam trazendo essa dificuldade e incorrendo no erro no resultado. E nas convergências, predominância no estudo de exploração de área como objeto matemático, ele predomina. O D3, eu acabei de falar que é a dissociação presente em todos os estudos apontam uma palavra ou outra, dificuldade, erro. E professores com longa jornada de trabalho, que aparece nos trabalhos de investigação sobre formação de professores, falta de compreensão do que é perímetro e área, como grandezas independentes. Isso eu acho que é um fator até importante se investigar. No meu trabalho eu não tive fôlego, não deu tempo, mas eu acho que é bem importante a gente investigar. Semelhança na estruturação das pesquisas, né? Isso é natural. Baltar, Faco e do Adip Rigolian, elas são citadas em quase todos os trabalhos de nossa investigação. E considerações, eu acabei de já falar, produzir futuras pesquisas que diferenciem esses conceitos, concepções e crenças. Conceito é diferente de concepção e a crença está muito interligada ao conceito. A crença de que um conceito é colado ao outro, né? Não sei se a palavra seria correta, mas está muito interligado. E capacitação e formação continuada de professores, eu acho que é um clichê eu falar sobre isso, mas a gente precisa muito nesse país. Desenvolver ações que possam minimizar essas dificuldades e as pesquisas que a gente trouxe aqui, que foram visitadas, apresentar essa dificuldade da dissociação do conceito de área e perímetro como um ponto predominante, que trouxe para nós um olhar do porquê isso acontece, né? Se é um conceito histórico e
talvez uma questão para se pesquisar futuramente. Obrigada. A desculpa é que 10 minutos para... Ela própria disse que é 10 minutos. Enxuguei. 15. Alguém tem algum comentário ou pergunta que queira fazer? É agora que vai fazer? Sim. Não, faz agora 5 minutos. Está fresquinho. 5 minutos, porque senão no final só vamos fazer perguntas da última. Só o último. E como a última é minha, eu não quero que façam perguntas. Fala, Alessandro, diga. Não, a pergunta é se era... Se alguém tem... A questão que você falou, que o perímetro meio que vai subindo nas pesquisas, né, bem? Nós investigamos 19 pesquisas. E assim, o objetivo era entender nessas pesquisas como que o objeto, área e perímetro estavam interligados. Porque a gente tem que também afunilar o objeto matemático, senão você se perde, né? Então, a principal era para ser o estado da arte. Então, eu comecei com várias pesquisas, cheguei a 100. Só que aí, qual que era o objetivo? Tinha critérios em ensino-aprendizagem, sala de aula, processo de formação. Então, comecei a afunilar. Quando eu afunilei, meu orientador é o Sador, não sei se vocês conhecem, e ele falou, Noêmia, você vai ficar louca, então vai lá e afunila. Conceito, ele falou, o teu objeto é área e perímetro, investiga. No meio do processo, eu falei, professor, o perímetro sumiu. Como assim sumiu? Você começa a ler, não é que o perímetro não é importante, mas não se dá ênfase. Não é explorado. Na epistemologia, você não encontra muito que se fala de perímetro. Você procura perímetro, você encontra na geografia, você encontra na medicina, você encontra na ciência, perímetro de uma flor. Mas, gente, eu estou falando de matemática, não tem. A fórmula matemática do perímetro é somente o que a gente entende lado. Quando se fala em contorno e superfície, ele emerge para outra grandeza, muda. Caraça deixa muito claro, porque a unidade de medida, ela não é entendida como uma unidade que possa ser medido algo. Então, quando a gente foge, para de utilizar, por exemplo, centímetro, metro, quilômetro, acabou. Não há uma associação da unidade de medida com o perímetro ou com a área. Não sei se ficou claro isso. Aí, como a área acho que é mais usual, só tem... Não é que não tem, gente, tem. Mas vamos dizer que de 100%, 20% é perímetro e 80% é área. Aí pode vir questão histórica, talvez. Então, eu procurei. É que no meu trabalho eu não coloquei, mas eu achei 4 livros, inclusive, de 1800 e alguma coisa. Na Itália, tem uma literatura muito vasta na Itália, na França, que eles falam, mas quando chega no contexto histórico, até na história, o perímetro desaparece. Você pode olhar, na história egípcia, o que se fala é de cálculo de áreas, plantações locais, mas não fala do perímetro. E não existe essa palavra perímetro. O perímetro é uma palavra nova, até assim, tem pouco menos de 200, 300 anos, e não era utilizado com esse conceito. Então é bem interessante, é diferente, né, olhar. E foi uma descoberta assim que eu também fiquei surpresa. Tá? Bom, como temos pouco tempo, para terminar vou fazer uma provocação. Uma provocação para nós. Portanto, nós amanhã, ainda bem que o Adilson está aqui, temos um mini curso sobre o perímetro. E a minha provocação é, será que nós, como professores, e nós, como formadores de professores, sabemos o que é o perímetro? Então. A pergunta que eu faço aqui é uma das questões que vão ser discutidas amanhã. Se alguém vos encontrar na rua, se encontrasse alguém na rua que vos perguntasse o que é o perímetro, o que é que cada um de vocês respondia? E aí, o que é o perímetro para nós? Não é para discutirmos aqui, mas é para nós começarmos a pensar. Será que nós sabemos aquela coisa que temos que ensinar e que nós sabemos aquela coisa que estamos a pesquisar? Porque se eu estou a fazer pesquisa no âmbito da educação matemática, eu tenho que saber o que é aquela coisa. Porque é que eu acho que é natural o perímetro ter desaparecido das pesquisas? É porque se eu não sei o que é o perímetro, eu não vou à procura de discutir o perímetro e o ensino e a aprendizagem do perímetro. É uma entre muitas hipóteses possíveis. E, Miguel, até no grupo de pesquisa da professora Paula Baltar, que hoje é Belém, também não tem. É engraçado,
objetos dentro do próprio grupo, isso é natural, né? Só que assim, eu busquei lá dentro um trabalho que pudesse, mas eu não localizei, não localizei nenhum artigo sobre. E isso também é uma provocação para nós, né? Por que razão? Porque perímetro como objeto matemático é muito entendido na nossa crença como o local, como a superfície. E é errado isso. É errôneo, porque superfície está entendido como área, na parte matemática. Só que a superfície, alguns livros didáticos, ele também é subentendido como perímetro. E isso é uma característica que eu apontei como erro, né? Mas como que a gente vai falar para o autor? Fulano, está errado. Já está lá, livro editado, livro didático há muito tempo, mas está posto. É um saber posto. Então fica complicado. Então, assim, é o que o Miguel falou. É uma coisa até para você, né, que é mais novinho que a gente, aí investigar aí, ó. Né, uma provocação nossa. Ok, obrigado.